Olá pessoal, professor Eudes, trazendo aqui um alerta para os amigos que estão estudando aí para o concurso do Detran. O edital, ele traz uma relação de mais de 50 resoluções que poderão ser cobradas na prova. Acontece que algumas dessas resoluções, elas já foram revogadas. Algumas foram revogadas expressamente, de maneira completa, e outras foram revogadas tacitamente, parcial ou completamente. Resta saber se a banca vai cobrar alguma coisa sobre estas resoluções que já foram revogadas. O que é então uma revogação expressa? É quando existe uma resolução falando sobre um determinado assunto e sai uma outra resolução posterior falando sobre o mesmo assunto. Só que no texto desta outra resolução está escrito, está expresso que a resolução anterior fica revogada. E o que é então a revogação tácita? É quando existe uma resolução falando sobre um determinado assunto e sai uma outra resolução falando sobre aquele mesmo assunto ou sobre parte daquele assunto. Só que no texto desta outra resolução não está escrito, não está expresso que a resolução anterior fica revogada. Mas mesmo não estando expresso, o que passa a valer é o que está na resolução mais recente. E esta revogação tácita, ela tanto pode se dar através de uma resolução ou até mesmo de uma lei. Um exemplo de revogação tácita parcial é a resolução 68, que já foi modificada várias vezes por outras resoluções, mas não foi revogada. A resolução 4 também já foi modificada várias vezes, mas não foi revogada, certo? Agora, o que passa a valer é o que está nas resoluções mais recentes que falam daquele mesmo assunto. E nós temos, por exemplo, aí a resolução 18, que foi revogada tacitamente pela própria lei. Que a resolução 18, ela trazia uma orientação para que os veículos trafegassem nas rodovias durante o dia usando farol baixo. Só que isso não se aplica mais, porque hoje a própria lei exige que o veículo trafegue nas rodovias com o farol baixo. Isso hoje é uma exigência, não é só uma orientação. Então, automaticamente, essa resolução 18, ela foi revogada tacitamente. Então, eu queria que vocês ficassem alertas em relação a isso, tá certo? Observassem aquelas resoluções que já foram revogadas totalmente, de maneira expressa, e aquelas que foram revogadas totalmente ou parcialmente de maneira tácita, ou seja, elas continuam como se estivessem em vigor, porém existem resoluções mais recentes tratando do mesmo assunto, ou a própria lei já trata do assunto de maneira diferente, como é o caso da resolução 18. Outra dica que eu queria dar era a seguinte: alguns alunos estão extremamente preocupados com esse volume de resoluções. Só que existe um porém. Se você está estudando e de preferência se está fazendo um cursinho preparatório, você não precisa se preocupar muito. Não precisa ter essa preocupação, como é que eu vou estudar essas mais de 50 resoluções? Pessoal, a resolução, a função dela é regulamentar o artigo da lei. Eu costumo dizer que a resolução ela complementa a lei, ela especifica a lei, ela explica a lei. Então, o seu professor de legislação de trânsito, ele, quando fala de determinado assunto ou de determinado artigo do Código, ele automaticamente já se reporta à resolução que fala daquele artigo, que especifica aquele artigo. É como, por exemplo,
Se eu vou falar para você sobre a obrigatoriedade de transportar a criança com idade inferior a 7 anos e meio no banco de trás, aliás, com idade inferior a 10 anos no banco de trás, eu automaticamente já vou falar sobre a resolução 277, né? Então, às vezes você pensa que não estudou a resolução, mas já estudou, desde que o seu professor de legislação tenha essa preocupação de fazer um link do dispositivo que está no texto da lei com a resolução que está regulamentando aquele dispositivo. Então, quando eu estudo a lei, tá certo? Automaticamente eu estudo as resoluções, desde que aquele que está me auxiliando, me orientando na aprendizagem, ele tenha a preocupação de fazer esse link, beleza? Então, fiquemos atentos a isso.